Durante a nossa vida, a gente estabelece conceitos esses que moldam o mundo ao nosso redor. E muitos desses conceitos a gente absorve a partir de contos, mitos e histórias que nossos pais contam pra gente dormir, como por exemplo a Chapeuzinho Vermelho, que ensina a gente a não confiar em estranhos, como o Lobo Mau, por exemplo, ou filmes da Disney que ensinam a gente o poder da amizade e o poder do pensamento positivo. Mas se por um momento a gente esquecesse completamente essa história e pensasse que eles não são só reais, mas eles não são nada como a gente pensa. E para falar sobre isso, eu queria usar uma das minhas séries favoritas como exemplo. Oi, eu sou o André e hoje eu queria falar um pouco sobre o episódio natalino de Love, Death and Robots. E antes de começar o vídeo, eu queria só deixar algumas coisas claras. Ele vai estar separado em capítulos. Primeiro eu vou dar um resumo da série, de Love, Death and Robots, que não sei se muita gente conhece a série. Depois eu vou fazer um resumo do episódio. E depois eu vou falar minhas considerações finais sobre o episódio. Então se você quiser pular para alguma parte, caso você já tenha visto o episódio, ou caso você não queira tanto spoiler assim do episódio, pode só pular pro final. Enfim, é só ir ali nos capítulos aí do YouTube e pular. Agora dito isso, vamos começar pelo início. Love, Death and Robots é uma série antológica da Netflix. Caso você não sabe o que é antológica, é uma série onde cada episódio não tem ligação entre si. Tirando um episódio, que tem uma continuação, o resto dos episódios da série, todas as temporadas, tem histórias completamente independentes uma da outra. Inclusive, isso torna mais fácil de assistir, porque você não precisa ver por ordem. Você pode ver a terceira, a segunda e a primeira temporada e você não vai perder nada. A própria Netflix também tem um exemplo parecido com isso, que é Black Mirror. Só que a diferença de Black Mirror para Love, Death and Robots principal é que Love, Death and Robots é uma animação, ou seja, ela usa vários estilos de animação. Tem stop motion, tem 2D, tem 3D, tem uns episódios que parecem mais Disney, tem uns episódios que parecem mais desenhos antigos. E basicamente a série é isso. Eu não vou me aprofundar muito mais, até porque eu acho que eu vou fazer muito mais vídeos sobre essa série. Então eu vou deixar ainda no mistério. Esse é um resuminho da série. Agora vamos para o assunto do vídeo, o episódio natalino. O episódio se chama All Through the House, ou traduzido para o bom e velho português, Pela Casa. Sim, é só Pela Casa. Eu sei que o nome é meio curto, mas a tradução literal é isso. O episódio começa num clima muito bom. Ele começa mostrando imagens de uma casa fora e claramente dá para ver que é época de Natal. Então a gente vai se aproximando numa janela do quarto e assim que a gente entra nesse quarto, a gente descobre que é o quarto de duas crianças, Leah e o William. Enfim, é véspera de Natal. Eles estão acordados, ansiosos para a chegada do bom velhinho. Inclusive na mesma noite, um pouquinho antes, eles deixaram até um copo de leite e uns biscoitos ali, que é um costume muito do americano, né, do estadunidense, deixar um leite e um cookiezinhos pro Papai Noel, porque aparentemente ele tem muita fome, até porque não é fácil ficar entregando presentes por aí. Mas enfim, depois de um tempo, eles conversando na cama, eles escutam um barulho lá embaixo. Então eles decidem cautelosamente irem do quarto deles até a sala. Então eles vão descendo, observando, bem na cautela, e aí eles chegam lá embaixo e se escondem atrás de um sofá. E então eles olham para a árvore de Natal. E atrás da árvore, quase como uma silhueta perfeita, por causa de um abajur que está iluminando ali do lado, na parede é refletido uma silhueta de um homem gordinho, barbado, com um gorro. Então as crianças entram num êxtase enorme por ver aquele tão sonhado ser. Então, depois de alguns segundos admirando aquela criatura, algo inesperado acontece. E é nesse momento que as aspas no natalino do título do vídeo vão fazer sentido. Quando esse ser vai tentar buscar esse copo de leite e esse cookie, o que vai buscar não são mãos humanas, são tentáculos. São coisas de um ser que nós nem imaginaríamos que seria possível existir. Mas existe. Ele pega aquele copo e aquele cookie
de uma maneira violenta, come, o devora. Então aquela criatura sai de trás da árvore e aquela silhueta que parecia ser tão amigável se torna um monstro, uma criatura horrorosa, com dentes afiados, com um rosto sem olhos, com uma boca comprida e 2 mãos no rosto. Um corpo completamente deformado, cheio de mãos, cheio de tentáculos. E aquelas 2 crianças ficam só olhando para aquela criatura, apavoradas, com a espinha arrepiada. Então a criatura repara elas e, como um movimento programado, vai em direção a elas, como um animal caçando a sua presa. As crianças ficam apavoradas, elas vão pro canto, elas se afastam. Então o monstro ele caminha em direção a uma das crianças. E a primeira escolhida é a Lia. Ele chega perto da Lia, com aquele rosto grotesco e a Lia arrepiada e chorando. Ele fala: então, como um julgamento extraterrestre, ele vomita um presente. Então, ele vai em direção ao William. Então ele fala: e ele vomita. Dessa vez um presente muito maior e comprido, coisa que, se fosse realmente um ser normal do nosso mundo, ele já teria engasgado, mas de alguma maneira o que havia dentro daquele estômago não era tangível pra gente. Então aquele presente comprido cai no colo de William. Então a criatura, com seus braços, põe nas crianças e diz: Stay good. Então essa criatura grotesca vira de costas e sobe pela chaminé, deixando todo o rastro de destruição e gosma e qualquer coisa que seja por aí. E assim que a criatura sai, o episódio corta. E eles já estão deitados na cama deles de novo, perplexos, olhando pro teto, como se tivessem acabado de presenciar uma coisa horrível, e eles presenciaram. Então a Lia solta a última frase do episódio. Billy, what would have happened if we weren't good? E o episódio encerra. Bom, o resumo do episódio está feito. Agora vamos falar sobre o que ele fala. Apesar dele ser curto e super ignorável na série, é um episódio que você vê e vai pro próximo e você nem pensa muito, ele fala de um assunto muito interessante, que é justamente o que eu falei na introdução do vídeo. As coisas que nós estabelecemos na nossa vida, os conceitos, essas histórias que nós escutamos, são tão faladas que entram na nossa cabeça que quando esse paradigma é quebrado, a gente fica chocado. Mas se você for olhar de fora, é um choque desnecessário, porque as coisas não mudaram. E falando isso de uma maneira mais clara, aquela criatura do episódio não é uma criatura grotesca, não é uma criatura absurda. É uma criatura que nós conhecemos. Aquela criatura é o Papai Noel. Ela desce pela chaminé. Ela come leite e biscoitos deixados pelas crianças. Ele deixa presentes para as crianças boas e pune as crianças más. O que deixou claro no final do episódio, com o questionamento da Lia. Mas, pensando bem, o Papai Noel também faria coisas grotescas com as crianças. Caso você não saiba, a história do Papai Noel realmente diz que ele pune as crianças más. Ele só não dá presentes, ele realmente pune. Então, se a gente for olhar realmente de fora, a única coisa que diferencia aquela criatura de um Papai Noel é a aparência. Nada é diferente. Ela continua tendo o mesmo propósito, sair por aí entregando presente para as crianças na véspera de Natal. E imagina se a Chapeuzinho Vermelho fosse um garoto, ao invés de uma menina, e ao invés de ser um Chapeuzinho Vermelho fosse um azul. Não mudaria nada na história. Intrinsecamente a história continuaria a mesma. A gente pode levar também para o mundo real, por exemplo, que existe muita diferença entre raças. Homens negros e homens brancos têm quase as mesmas capacidades, é exatamente a mesma coisa. Então qual é a diferença entre eles? Assim, olhando como um contexto social, qual é a diferença entre um homem branco e um homem negro? E um homem asiático? Nenhuma. Eu acho que está encarnado no nosso ser como ser humano rejeitar aquilo que é estranho, aquilo que a gente não está acostumado. É algo do nosso
subconsciente. A gente não consegue ver alguma coisa nova, mesmo que ela seja igual a alguma coisa que a gente já conhece, por causa da aparência dela e por causa do medo que isso causa na gente, a gente rejeita, a gente cospe, a gente afasta, a gente isola essas pessoas ou essas coisas. Desde o início da nossa história foi assim. Homens brancos que encontravam homens negros e faziam eles de escravos pelo medo do que eles poderiam fazer, porque eles eram diferentes da gente. Então, quando um episódio com um tema natalino e completamente inocente fala sobre esses assuntos, mesmo de uma forma não direta, é realmente muito satisfatório. Que a gente possa refletir sobre essas coisas e ao mesmo tempo nos divertir vendo uma série muito boa. Então, o questionamento que eu deixo pra vocês é: realmente tem diferença, além da aparência, entre um Papai Noel branco, barbudo e com roupas vermelhas e completamente fofo e uma criatura grotesca que vomita os presentes ao invés de carregar eles em sacos? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu vejo vocês em outro vídeo. Valeu!